Jornal The Guardian faz uma matéria extremamente polêmica sobre o navio prisão para refugiados, o Bibi Stockholm, que a gente falou inclusive no vídeo de ontem. Vamos discutir um pouco mais com exemplos concretos de possível desrespeito aos direitos humanos. Começa a cúpula da Amazônia, rolando ali em Belém, com alguns objetivos principais, como a questão do desenvolvimento sustentável, o Lula inclusive falando que a Amazônia não deve ser um santuário, a questão de um fortalecimento da OTCA, com a possível criação de um parlamento amazônico e a criação de um organismo comum para a criação de uma agenda dos países amazônicos. Lembrando que o Brasil teve alguns pontos importantes, como o papel de liderança, mas alguns pontos bastante críticos, como, por exemplo, alguns problemas recorrentes, como garimpo e desmatamento, e a própria questão da margem equatorial, que é uma das maiores explorações de petróleo do mundo. O Brasil pode chegar a quarto maior produtor, mas não combina muito bem com um país que quer se colocar como uma liderança dessa cúpula Amazônia pela preservação ambiental. Notícias importantes também sobre um suposto fracasso dos ucranianos nessa contraofensiva, inclusive com congressistas americanos falando que os relatórios eles estão bastante desanimadores, pelo menos nesse momento. Em contraposição, a Polônia reforça suas fronteiras próximas de Belarus. E para finalizar, falar um pouquinho sobre a questão do Níger. Adivinha qual país está fazendo uma interferência pela manutenção da democracia local? Exatamente quem você pensou, Estados Unidos. Victoria Nuland, para quem manja um pouco mais, né? Grande responsável pelas revoluções coloridas espalhadas pelo mundo, faz uma visita a Níger e fala: não queremos fazer interferência, o que não quer dizer que não podemos interferir no Níger. Se vocês querem entender um pouco mais sobre esses assuntos, e muito mais também sobre geografia, geopolítica, atualidades, política, polêmicas, enfim, tudo para você se manter sempre bem atualizado, já se inscreve no canal, deixa seu like, compartilha esse vídeo, que eu, professor Ricardo, conto muito com a sua ajuda. Belezinha? Pessoal, para quem não me segue no Instagram, @prof_Ricardo Marcílio. E caso você queira, pessoal, votar em mim, vota ali no Prêmio Best, sensacional, tá? Tô concorrendo como principal influenciador da educação de 2023. Galera, eu vou agradecer demais, tá? Por favor. E caso você queira ter acesso ao curso mais completo de Geografia, Geopolítica e Atualidades da Internet Brasileira, muito baratinho, pessoal, preço promocional de lançamento, mais o cupom INTENSIVO10, você vai ter acesso ao curso exclusivo com contato comigo ali, direto professor, para o seu concurso pré-vestibular ou conhecimento geral. E só antes da gente começar o vídeo, deixando bem claro, professor, o seu implante não deu certo. Então, galera, acho que deu, tá? Mas a médica já tinha falado que primeiro você coloca os folículos, aí eles vão cair, por isso que eu raspei, porque já estava no período de queda. Aí só daqui uns 4, 5 meses, eu já vou estar com o meu topetão aqui bonito pra vocês, tá bom? Meu coque samurai. Brincadeira, tá? Não vou usar coque samurai, mas só explicando aí porque que ele tô carequinho aí de novo. Beleza? Pessoal, bora lá pro vídeo, né? Que de fato é o que interessa. A gente teve, né? Eu falei pra vocês, inclusive ontem, pessoal, quem não viu, tá? Veja o vídeo de ontem. Acho que ele tá bem interessante sobre esse e vários outros assuntos, sobre o Bibi Stockholm. É fato que o Reino Unido é um país que tem uma rejeição muito forte à imigração. Tanto a imigração legal e ilegal, mas também a questão dos refugiados. Lembrando que o refugiado não é qualquer tipo de imigrante. É aquele cara que foge do seu país de origem porque ele está correndo risco de vida no seu país de origem, tá? E existe uma série de legislações, assinaturas de tratados internacionais acerca da questão dos refugiados. O Reino Unido, sabendo que a população não gosta muito da recepção de refugiados, lembrando que a própria questão do Brexit, a saída do Reino Unido da União Europeia, claro que teve outras questões, mas um dos pontos sensíveis foi a recepção desses imigrantes, desses refugiados, e que é um programa custoso, inclusive o Rishi Sunak fala que com o Bibi, né, o novo navio aí, prisão, que está sendo colocado, vai ter uma economia de 6 milhões de libras diárias no programa de refugiados. Ele criou para ficar estacionado ali em Portland, na porção mais ao sul da ilha da Grã-Bretanha, esse navio conhecido como Bibi Stockholm. Pois bem, galera, a ideia é você manter essas pessoas ali durante o tempo que estiver sendo analisado a questão do asilo como refugiado. Caso ele seja aprovado, ele pode entrar no Reino Unido. Caso não, ele não pode, ele vai ser extraditado para um outro local. Só que, galera, convenhamos, o refugiado, que nem eu falei, não é qualquer um. O refugiado é o cara que está fugindo do seu país, muito possivelmente por uma situação traumática. A gente tem ali, pessoal, denúncias, por exemplo, né, de sobreviventes que passaram por torturas, traumas psicológicos, problemas de saúde mental, e eles vão ficar no navio que supostamente são para 200 pessoas, mas o Rishi Sunak já anunciou que é para 500.
que vai ficar com 500 pessoas. Pode ter superlotação, casos de incêndio. Pô, galera, convenhamos, vou ficar 5 meses. 5 meses estacionado dentro de um navio. O cara hoje que é refugiado, ele pode circular livremente, enquanto o seu caso de asilo, ele é deliberado, tá? Inclusive, o The Guardian, ele entrevistou, por exemplo, um refugiado iraniano que ele fugiu do seu país de origem depois dos protestos contra a polícia da moral e dos bons costumes ter prendido e, enfim, né, alguns abusos ali contra Mahsa Amini, só porque ela usou o véu islâmico, o hijab, de maneira errônea. Né, depois ela faleceu, enfim, tal, né, e começaram os protestos. Ele, que é um advogado, ele fugiu ali do seu país de origem e conseguiu ficar no Reino Unido. Ele falou que ele vivia numa cidade, dentro de um hotel, e, galera, ele estava ali esperando a sua situação de asilo, tá? Mas ele podia circular livremente, não estava na prisão. Ele foi convocado para ir para esse navio. E ele fala, não sei quanto tempo que eu vou ficar lá, se o Reino Unido vai autorizar, se não vai. Eu sei que isso desrespeita gravemente os direitos humanos. E, de fato, pessoal, deve ser uma situação bastante traumática. Você, como primeiro-ministro, o que faria? Aceitaria essa proposta dos direitos humanos? Convenhamos, são pessoas que passaram uma situação muito traumática, ou atenderia aos anseios de uma população que é mais apoiadora do seu partido, o Partido Conservador do Reino Unido, para redução de custos e meio que eliminação desses refugiados, desses imigrantes do seu país? Você, o que faria? Deixa nos comentários, questão polêmica. Hoje, galera, começou a cúpula amazônica, que é uma cúpula que se estabeleceu em Belém, né? Inclusive, uma reunião da OTCA, né, uma cúpula amazônica, ela não acontecia, pessoal, há 14 anos, há bastante tempo, e segundo os países que participaram ali dessa proposta, os principais objetivos foram a questão de um desenvolvimento sustentável. Lembrando que desenvolvimento sustentável não significa não utilizar a terra, significa você utilizar, mas proteger ela, ou proteger o recurso natural, para que ele possa ser utilizado pelas gerações futuras, tá? A questão é, como que a gente vai conseguir, galera, combinar atividades econômicas, desenvolvimento sustentável, com uma área de preservação ambiental tão grande assim? Cara, é difícil combinar as duas coisas. O Lula falou que a Amazônia não deve ser um santuário, o que inclusive foi criticado por algumas organizações ambientalistas, tá? Mas é de fato um desafio, porque a gente sabe também que não pode deixar o povo relegado à pobreza porque vive numa área de preservação ambiental. É uma coisa polêmica, tá? Inclusive tem ela na plataforma sobre a questão amazônica, que eu analiso um pouco mais, né? Os prós e os contras ali. A Amazônia, querendo ou não, pessoal, tem áreas Serra dos Carajás, Serra do Oriximiná, tem a Serra do Navio, tudo área de mineração de minerais metálicos, tem áreas, por exemplo, de exploração de combustíveis fósseis, com a bacia do Urucu, e toda essa área de exploração traz impactos ambientais, tanto diretos na área de exploração, como desmatamento, erosão, como indiretos, como alteração do curso fluvial, redução da biodiversidade, migração de espécies. Galera, você tem custos diretos e indiretos de exploração econômica, tá? Então, como conseguir conciliar as duas coisas? Outra proposta foi o fortalecimento e o maior número de reuniões da OTCA, Organização Tratado para a Cooperação Amazônica. Essa organização, né, hoje teve a participação, pessoal, de Brasil, Bolívia, Colômbia, Equador, Guiana, Peru, Suriname, Venezuela. Lembrando que duas coisas interessantes. O Maduro anunciou que não veio porque ele estava com otite, um problema de saúde, e a Dina Boluarte, que é a presidente do Peru, mas eu diria que não é muito bem aceita pela população. Lembrando que o Pedro Castilho, ele deu um golpe, o parlamento não aceitou um golpe e deu um golpe em cima do golpe para evitar o golpe. No final das contas, a Dina Boluarte assumiu, mas sem uma representatividade frente ao povo peruano, que até hoje protesta, não só pela volta do Castilho, muitos nem querem a volta dele, tá? Mas por não se sentirem representados pela Dina Boluarte, queriam a antecipação das eleições do país. Então é a primeira vez que ela faz uma visita oficial como chefe de Estado peruano para participar de uma reunião, tá? Enfim, e eles deliberaram, pessoal, muito possivelmente, tá? Isso já foi falado em vários momentos, a criação de um parlamento amazônico. Esse parlamento amazônico, existem muitas dúvidas ainda. Vai ser um parlamento amazônico consultivo ou deliberativo? Ou seja, a gente vai consultar para saber quais políticas públicas podem ser feitas, ou vai ser deliberativo? Eles vão ter poder de decisão para fazer eles mesmos políticas públicas. Se for deliberativo, quem vai eleger esse parlamento? A sociedade vai ter uma eleição direta ou vai ser uma eleição indireta, com indicados pelo Congresso, indicados pelo presidente?
Como que a gente vai saber quantos representantes cada país vai mandar? De acordo com o tamanho da população? De acordo com a área de floresta amazônica que cada país tem? Entende? São vários pontos ainda extremamente polêmicos. Um deles, inclusive, supostamente, a França, Guiana Francesa, tem uma área de floresta amazônica. Cara, convenhamos, tá? A França não vai participar desse possível parlamento, né? Enfim, tá? O Macron não é muito bem aceito pelos países da Amazônia. E, por fim, além desse parlamento, a questão também da criação de um pensamento comum entre os países membros, da formação de uma agenda, propostas para serem levadas para a próxima COP, que é a COP28, pedindo para que os países desenvolvidos financiem os países que têm floresta amazônica. O Lula falou, né? Olha, a gente sabe que os franceses, europeus, enfim, já desmataram completamente as suas florestas, mas as florestas tropicais elas são importantes não só para os países que têm a floresta tropical, mas para o clima, para a biodiversidade global. Então, os países desenvolvidos, pela responsabilidade histórica que têm dos impactos ambientais gerados no mundo, eles têm sim que repassar mais verbas para os países da Amazônia, tá? Enfim, possivelmente eles vão com essa proposta para a próxima reunião da COP28, tá? Lembrando, pessoal, que isso é um ponto bastante positivo, né? Eu acho que o Brasil ele conseguiu chamar a atenção de novo para conseguir liderar essa cúpula Amazônia que está rolando em Belém, mas existem problemas. O Brasil tem dados, pessoal, preocupantes de desmatamento da Amazônia. É fato que a gente reduziu, pessoal, no primeiro semestre, segundo o Lula colocou, tá? No Twitter dele, 40%, os dados do INPE falam em torno de 31% a 32% de redução de desmatamento, mas ao mesmo tempo a gente aumentou, por exemplo, em 21% o desmatamento do Cerrado. O Brasil ainda convive com atividades como garimpo, com exploração de minérios, e tem um ponto extremamente polêmico, que é a questão, por exemplo, da margem equatorial. O Brasil descobriu um ouro negro, etc., mais ou menos, entre aspas, né, no seu litoral, que é a região que fica, pessoal, do Amapá até o Rio Grande do Norte. A gente está falando, pelas reservas, até agora, pessoal, comprovadas, de cerca de 14 bilhões de barris de petróleo. O Brasil pode chegar a dobrar sua produção e atingir a marca de quarto maior produtor de petróleo do mundo. Só que, claro, numa região que tem recifes, corais, áreas de mangue, foz do Rio Amazonas, tem várias populações originárias que dependem daquela região litorânea, espécies ali, galera, que são endêmicas, só acontecem naquelas posições. Então, o Brasil, economicamente falando, e para garantir a sua segurança energética, quer explorar a margem equatorial. A Petrobras, ela apresentou uma proposta que ela promete, pessoal, investir praticamente metade dos seus recursos só na margem equatorial. O IBAMA, por enquanto, negou. O Brasil, inclusive o Lula falou, tá, Petrobras, espera um pouco, apresenta. O Lula aparentemente está favorável à exploração. Poxa, como que vai falar em desenvolvimento sustentável, mudança da matriz energética, desmatamento zero até 2030, com exploração de margem equatorial? E aqui eu não estou discutindo méritos, tá? Tudo tem seu ônus e seu bônus. Tô falando que é uma coisa que não combina muito, entende? Inclusive, o próprio Gustavo Petro, que é o presidente da Colômbia, ele é um cara totalmente radical, contrário à exploração de petróleo. Inclusive, a indústria petroquímica desesperada com as declarações do Gustavo Petro na Colômbia. Ele deu exemplo do Equador. O Equador, por exemplo, pessoal, ele tem uma área ali, né, que é o Parque Nacional Iasuni, que é uma área de Amazônia, com povos originários, e é uma área que nos anos 70 teve uma coalizão entre interesse da iniciativa privada e os povos originários, porque supostamente não haveria impactos ambientais. Pois bem, pessoal, teve, né? Impactos ambientais, impactos sociais, tanto diretos quanto indiretos. Então o Brasil ele vai ter que, quebrar a cabeça aí, saber em qual tiro que ele vai dar, se é um tiro pelo lado da questão econômica ou pelo lado da questão ambiental, ou tentar fazer um enrolation ali, né, para conseguir convencer o mundo que mesmo com a exploração de minério, exploração de petróleo, exploração de gás natural, com a margem equatorial, com o garimpo legal que ainda acontece, com o desmatamento legal, com as madeireiras, a gente ainda tem poder de decisão para ser uma liderança da questão amazônica. E aí, pessoal, qual caminho a gente deve seguir? A CNN, pessoal, mídia super importante, né, dos Estados Unidos, relatou uma matéria que preocupa bastante os ucranianos. Nessa matéria, eles garantem, pessoal, inclusive com a entrevista, tá, de um congressista americano, o Mike Kingley, que ele garantiu, pessoal, que os relatórios constantes que vêm do avanço da Ucrânia, eles são extremamente preocupantes. Segundo alguns militares da inteligência de alta patente, tudo que a Ucrânia vem reportando agora é muito pouco frente a toda ajuda, a todo investimento que os Estados Unidos e a Europa deu para a Ucrânia.
Segundo os relatórios que foram enviados, a Ucrânia não conseguiu chegar nem na primeira linha de combate dos russos. As primeiras trincheiras, os primeiros equipamentos, as primeiras áreas de minagem, e isso porque somente com ataques a longas distâncias, com ataques com drones também, os drones marítimos, né, na região do Mar Negro, os drones, por exemplo, em Moscou, isso de fato aconteceu, mas avanço significativo territorial da contraofensiva, ainda não, segundo a reportagem da CNN. E isso preocupa muito por quê? Porque se passar mais algumas semanas e os avanços deles forem nulos ou forem muito tímidos, isso pode começar a gerar um certo... Diz que me disse, vamos colocar. A Ucrânia, claro que eu não avanço. Cadê os caças que vocês tinham prometidos? Eu quero aqui o F-16, quero outros caças mais modernos, quero mais equipamentos para fazer tiros de longa distância, não consigo só com isso. Os Estados Unidos, mas eu repassei um monte de verba, Reino Unido, eu tô treinando militares e vocês não avançam nada. A culpa são dos generais, que são péssimos, que não... Entende, galera, que isso pode gerar algumas rusgas locais? Por enquanto, a gente tem a notícia, por exemplo, que o Reino Unido está treinando mais de 40 mil militares para colocar no campo de batalha, dos ucranianos, claro. Está treinando o pessoal 2 mil militares para até o final do ano, em dezembro, reconquistar a Crimeia. Mas será que essa boa vontade, com uma inflação, com o aumento dos gastos públicos, querendo ou não, os Estados Unidos está convivendo com inflação. O Fed, o Federal Reserve, deve aumentar a taxa de juros. Os Estados Unidos teve a sua nota rebaixada pela agência Fitch, porque teve que estourar o teto da dívida pública enquanto financia a guerra da Ucrânia, entende? Então, será que a população americana vai comprar para sempre essa ideia? O Trump e o Ron DeSantis, que possivelmente serão um dos dois, claro, né? O candidato aí do Partido Republicano já anunciou que a ajuda à Ucrânia não deve continuar a mesma coisa como é do Partido Democrata, entende? Então, de fato, é uma preocupação. Segundo a CNN, a contraofensiva não está indo nada bem. E, galera, lembrando que a Polônia, ela vem reforçando bastante suas posições também, tá? Inclusive mandou mais tropas para a área de fronteira com Belarus, alegando que o grupo Wagner deve fazer algum tipo de ofensiva naquela região. O corredor Suwalki, que tem Letônia, Lituânia e Estônia, membros da OTAN, Polônia, membro da OTAN, Belarus, Sistema Iskander, arma nuclear da Rússia, e o enclave de Kaliningrado, que pertence à Rússia, é uma região muito tensa do mundo e a Polônia mandou ainda mais tropas para aquelas posições. E para finalizar, galera, falar sobre o Níger. O prazo do restabelecimento da democracia para a volta do Bazoum, antigo presidente, e a saída do general Tiani, que tomou ali o poder no país, acabou há alguns dias, inclusive, e por enquanto a Comunidade Econômica da África Ocidental não fez nada. Lembrando, pessoal, que essa saída do Bazoum, antigo presidente, para a ascensão do general Tiani, ela tem uma complexidade geopolítica maior. É quase uma proxy war, uma guerra por procuração. Por um lado, a gente tem a Comunidade Econômica da África Ocidental, o Bazoum, algumas lideranças ali, pessoal, totalmente pró-Ocidente, com relações fortes, principalmente com a Rússia, mas também com os Estados Unidos. E esses novos países que passaram por golpes militares, alegando, né? A gente está se defendendo aqui do jihadismo, mas também estamos lutando contra o imperialismo europeu, que só pensou na Europa e nunca pensou na gente. Pessoal, eles têm um caráter muito mais pró-Rússia e pró-China. Os Estados Unidos, preocupado com essa nem existe essa palavra, hein? Um neologismo aqui, ó. Desocidentalização, dessa região do Sahel africano, mandou a moça que é responsável pelas revoluções coloridas dos Estados Unidos, conhecida, né, como a responsável. Revolução colorida é quando você tira algum tipo de governo, presidência, primeiro-ministro, que tem um governo mais contra os Estados Unidos e pró-Oriente, e coloca governos mais pró-Ocidente contra a Rússia e contra a China. Geralmente isso é feito por meio de financiamento de partidos políticos, propaganda, campanha pessoal de conscientização coletiva, através de uma guerra híbrida, principalmente na comunicação e na influência, tanto militar como também econômica, tá? Isso aconteceu na Moldávia, na Ucrânia, na Geórgia e uma série de países. Ah, entendi, os Estados Unidos ele é malvadão. Cara, a Rússia faz exatamente a mesma coisa, tá? Quem assiste meus vídeos sabe, não existe bonzinho e malvado na geopolítica internacional. O que existe são interesses. Meramente isso. Nesse momento a gente percebe que a Rússia e a China vêm conseguindo avançar em alguns países. Pô, cara, o Senado francês fez uma crítica a Macron pela sua péssima política de condução nos países africanos. Hoje, grande parte dos países africanos vê a França, principalmente ali do norte da África, com um Macron arrogante, que só liga para o bem-querer
dos franceses, que relegou a África, pessoal, à condição de subdesenvolvimento, tá? O próprio Ibrahim Traoré, que é a liderança de Burkina Faso, fez um discurso fortíssimo. Poxa, a gente tem os melhores solos, os melhores rios, um clima extremamente favorável, um solo com muitos recursos naturais, e a gente é um continente extremamente subdesenvolvido. Existe um culpado para isso. Esse culpado chama-se imperialismo europeu. E, de novo, né? Isso é o que a gente coloca. Não que a Rússia vai ser a boazinha da história e quer realmente ajudar os africanos. Mas ela vai utilizar dessa narrativa para conseguir o que ela quer, que é aumentar a sua influência. E a Victoria Nuland, que é essa representante das relações exteriores dos Estados Unidos, fez uma visita ao Níger. Não conseguiu falar com o general Tiani, mas falou, pessoal, com um cara que está sendo colocado como chefe da defesa ali, que é o general Barmou, tá? Ela pediu para telefonar pro antigo presidente, né, pro Bazoum, para visitar o Bazoum, ela não foi atendida, só conseguiu falar por telefone e falou que está numa situação muito difícil, porque os militares eles já bateram o pé e eles sabem exatamente o que eles querem. Enfim, ela falou, galera, que tá bem claro, tá? Que a situação tá muito difícil e que nesse momento os Estados Unidos não quer fazer uma intervenção política estrangeira, porque quer respeitar a soberania dos povos. O que não quer dizer que se a democracia não for restabelecida, isso não possa acontecer. Olha que bonito, né, pessoal? Os Estados Unidos querendo garantir a democracia de um país que, curiosamente, está se aproximando de Rússia e China e dispõe de vários recursos naturais. De novo, tô brincando, claro, na ironia, o que não quer dizer que a China e a Rússia não façam exatamente a mesma coisa, tá? A questão é, essa questão de defesa da democracia, ela é muito conveniente em algumas situações para os Estados Unidos. Muito possivelmente, pessoal, aqui tô no campo da especulação, tá? A ECOWAS, a Comunidade Econômica da África Ocidental, não cumpriu a sua promessa de fazer uma intervenção por algum tipo de bloqueio do Ocidente. Talvez dos Estados Unidos, vide a visita da Victoria Nuland, tá? Mas algum tipo de intervenção pode acontecer no futuro próximo. Pelas palavras, os Estados Unidos têm 1.000 militares no território do Níger, os Estados Unidos repassa verbas constantemente para a Nigéria e está preocupado com o avanço imperialista dos chineses e dos russos, principalmente do grupo Wagner, que atua naquelas posições. E aí, pessoal, será que a Victoria Nuland vai conseguir restabelecer o Bazoum como presidente do Níger? Teremos uma guerra? Cena dos próximos capítulos. Beleza, pessoal? Deu para entender os principais acontecimentos? Se vocês curtiram o vídeo, então, já deixa seu like, se inscreve no canal. Tamo junto, beijos, abraços e tchau, tchau.